Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado por tudo. Vamos para a nossa última noite. Tem sido realmente um tempo bem abençoado. Gostei muito da igreja, gostei muito de vocês, gostei muito do tempo aqui. Dei uma volta na cidade. Eu conhecia muito pouco Cascavel, gostei muito de Cascavel. Então, tem sido um tempo bem agradável. Que Deus seja louvado por tudo. Ontem eu brinquei que o pastor ia tocar teclado e ele tocou. É muito talento, né, pastor? Glória a Deus, né? Quer se virar nos 30, né? Meus irmãos, nós temos trabalhado a temática da tecnologia. O tema é o reino de Deus e a tecnologia dos homens. Nós iniciamos trabalhando a construção de uma consciência cristã forte. E nós trabalhamos uma tensão que existe na nossa vida, e a Bíblia trabalha essa tensão, que é a tensão ordem-caos. Deus cria todas as coisas ordenadamente, mas o caos ou a desordem se insere na realidade criada por Deus por causa do pecado. Então, hoje, todo homem, ele vive sob ou debaixo dessa tensão. Não só dessa tensão, como de várias outras. Como tratei aqui, responsabilidade humana, soberania de Deus, o belo e o feio, a tolice e a virtude. Então, nós trabalhamos tensionados, nós vivemos tensionados. Nós temos aspectos de ordem e aspectos de desordem. Eu vou pedir o nosso amigo lá para colocar no nosso texto, mais uma vez, Gênesis 1, 26 e 27. Então, não há mais dúvidas, após esses 2 dias, que a tecnologia é algo que nós temos que lidar com ela em todos os níveis da nossa vida. Nós vimos aqui que a tecnologia ela tem um aspecto mais distante, tecnologia aeroespacial, tecnologia agropecuária, genética, etc., mas ela tem um aspecto mais próximo. A nossa cama, o nosso pente, a escova de dente, o carro que nós nos locomovemos. Então, a tecnologia, não há mais dúvidas que nós temos que lidar com ela em vários níveis da nossa vida. E nós temos uma impressão, hoje, mais do que nunca antes na história, de que essa tecnologia ela está avançando rapidamente. Então, a impressão que nós temos é que a tecnologia ela está suplantando, às vezes, até as funções humanas. Então, a gente vê a microeletrônica com esses processadores ultra rápidos. Então, a nossa inteligência já não acompanha mais a capacidade computacional, vamos falar assim, dos computadores. Nós vemos a inteligência artificial, que é o que mais se fala hoje, que vai acabar com os empregos. Um dia desse eu li uma reportagem que era assim: as 5 profissões que vão se acabar nos próximos 5 anos com a inteligência artificial. Aí quando eu cliquei lá, a minha estava lá. Eu disse, não é possível, em 5 anos eu vou ficar desempregado? Então, a tecnologia ela está avançando cada vez mais rápido. E hoje nós vamos tratar de como a igreja deve lidar com essa tecnologia. Primeiro dia, criação de uma consciência cristã clara, forte, madura, para que a gente possa ter uma personalidade cristã capaz de lidar com os desafios que a tecnologia traz. No segundo dia, nós vimos que Deus, ele opera providencialmente através da tecnologia. E hoje nós vamos trabalhar
como a igreja deve lidar com a tecnologia. Nós devemos nos render ao consumo de eletrônicos? Podemos consumir? Devemos consumir ou não? Imagens, conteúdos exageradamente imagéticos, vamos dizer assim. A gente perdeu a capacidade de imaginar, outras pessoas estão imaginando por nós e pelos nossos filhos. Será que é ético, como nós vimos ontem aqui no final da nossa aula, usar sêmen de homens desconhecidos para produzir bebês in vitro? Vocês sabiam que isso acontece? Hoje há doadores anônimos de sêmen para mulheres que querem engravidar e não querem conhecer o pai. E a tecnologia, ela junta essas duas partes. Será que isso é ético e tem padrão cristão, essa manipulação genética? Será que a clonagem para tirar órgãos é moralmente correta? Será que o uso da tecnologia entre patrão e empregado está sendo usado de maneira adequada? Ou isso também tem feito mal, tanto ao patrão como ao empregado? Então a igreja, ela vai precisar lidar com isso, com todos esses temas. E nós vamos ponderar sobre isso ao longo da nossa ministração. Mais uma vez, nós vamos trabalhar o nosso texto. Esse texto de Gênesis, vamos ler novamente. Ali. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre as aves, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Meus irmãos, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Aqui nós vimos que há um mandato cultural que Deus dá ao homem. Nós fomos criados ordenadamente para fazer cultura, criar sociedades, desenvolver civilizações. Então, Deus nos deu a capacidade, através da sua imagem, de criar tecnologia. Então, a princípio, a tecnologia, ela é boa. Agora, logo no capítulo 3 de Gênesis, o homem se volta as costas contra Deus e peca, trazendo sobre si a desordem, o caos, como nós vimos aqui. Então, esse mandato cultural, ele passa a estar comprometido. E a tecnologia que providencialmente nos serviria, ela passa a ter, vou usar um termo comum, passa a ser uma faca de dois gumes. A tecnologia que antes era boa, para que nós exercitássemos o mandato cultural que Deus nos deu, ela passa a estar sobre aquela tensão que o homem passa a viver de ordem e caos. E aí nós vimos, a tecnologia é neutra moralmente? Ela é inerentemente boa ou má? Nós vimos que depende do uso, a partir do que a Bíblia fala. A tecnologia, ela tem que estar submissa à Bíblia. E hoje nós vamos fechar como a igreja deve lidar com essa tecnologia. Alguns, eu não sou pastor, mas alguns conselhos a nível pastoral. Primeiro conselho, meus irmãos, nós devemos ser cautelosos a respeito do uso da tecnologia. Irmão, coloque aí em Colossenses 3, versículo 23 e 24.
tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Meus irmãos, temos que ser cautelosos no uso da tecnologia. Primeiro ponto, para não quebrarmos os mandamentos de Deus e para que a tecnologia não tome o lugar de Deus. A igreja não pode ser passiva no uso da tecnologia ou acrítica. A tecnologia, como nós vimos, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, a mesma tecnologia. Então, como nós vimos no exemplo de ontem, o WhatsApp ele pode ser usado para que você se desenvolva profissionalmente, ser uma bênção para você, para a sua família, como ele pode ser usado para amaldiçoar você e sua família, através de uma traição, através de uma maquinação do mal, etc. Um outro ponto importantíssimo aqui, que nós devemos ter cautela demais. Ontem o pastor perguntou sobre isso. Em relação à nossa privacidade. A tecnologia ela nos expõe demais. Então, pode acontecer uma despersonificação do ser humano. A tecnologia ela nos expõe ao extremo. Às vezes eu acompanho algumas pessoas e eu às vezes tenho dificuldade de acompanhar por causa do excesso de exposição. Como a igreja deve lidar com essa virtualização da persona, da pessoa? Esse tema ele é muito sensível por causa daquilo que o senhor perguntou ontem. Porque nossos desejos passam a ser previstos, estimulados, induzidos. Ou seja, como é que nós vamos lidar com isso como igreja? A pessoa que está do outro lado, ela se torna algo frio, estático. E o ser humano não é frio, não é estático. O ser humano é vivo, dinâmico. Então, quando eu olho uma mulher no Instagram, como cristão, eu tenho que estar vigilante para que eu não virtualize a pessoa, para que eu não torne aquela pessoa uma imagem despersonificada. A pessoa que está lá do outro lado ainda guarda a imagem de Deus. E se for uma criança, se agrava mais ainda o uso dessa imagem. Então, nós temos aqui um primeiro ponto para sermos cautelosos, para sermos cuidadosos com o uso da tecnologia. Não despersonificar a pessoa que está do outro lado lá da imagem. E, meus irmãos, infelizmente, é bem comum nós fazermos isso automaticamente. Automaticamente, nós despersonificamos a pessoa que está do outro lado. E as consequências dessa despersonificação normalmente descamba para onde? Sexualização. Vocês acompanham que sempre é constante agora na televisão, ou mesmo nas revistas eletrônicas de internet, nos jornais eletrônicos, a captura de pessoas praticando pedofilia. Vocês veem isso constantemente. Esses dias foi pego um pastor com material de crianças. Então, esse é o nosso primeiro conselho. Como a igreja deve lidar com a tecnologia? Com cautela, cuidando para não despersonificar a pessoa que está do outro lado.
porque ali tem uma pessoa e aquela pessoa guarda a imagem de Deus. O segundo ponto aqui dentro dessa cautela, há um risco de padronização cultural, comportamental, prejudicando a característica que Deus nos deu, que Deus deu à humanidade, que é a da diversidade e da criatividade. Nós temos que ter cuidado com a internet, principalmente, e com a tecnologia, pois ela começa a criar o que nós chamamos de não lugar. São pessoas que seguem os mesmos padrões culturais em qualquer lugar do mundo. Então, você não sabe distinguir o padrão cultural mais do brasileiro, do americano. Se você entrar, por exemplo, num jogo ou numa live de uma plataforma chamada Twitch, alguém aqui usa essa plataforma, onde é ministrado a live em inglês, você vai ter uma padronização em torno do jogo, a linguagem é padronizada, as atitudes são padronizadas e os jovens ficam ali horas e horas e horas e horas e dias. Então a internet, a tecnologia, ela tende a nos padronizar. Quer ver um padrão tecnológico que nos padronizou imperceptivelmente? A maioria de nós aqui está usando calça jeans. Não é isso? A calça jeans é uma tecnologia americana. Então, os filmes foram fazendo aquilo que nós discutimos aqui ontem. A tecnologia ela vai trabalhando o nosso desejo, trabalhando a nossa necessidade, e ela já passa a existir para que nós possamos desejar a intenção que a tecnologia quer passar. O celular é outro exemplo, que nós temos 2 celulares Apple. Meus irmãos, quando vai lançar um outro celular Apple, foi lançado agora o 15, vocês acompanham o desespero que é em frente à loja da Apple para pegar o celular 15, ou 14, ou 13, ou 12, ou 11. As pessoas dormem na fila. E são pessoas de várias nações. Se você for na Alemanha, do mesmo jeito, do Japão, se você for nos Estados Unidos, é parecido com a França. Ou seja, a tecnologia, como ela produz por nós aquilo que a nossa imaginação, ela trabalha a imaginação por nós, ela corre o risco de nos padronizar, prejudicando uma característica essencial que Deus deu ao ser humano, no mandato cultural, de criatividade, de diversidade. Então, quanto mais tecnológico vai se tornando a sociedade, mais padronizada ela tende a ser. Vou dar um outro exemplo para a gente fechar esse ponto. O shopping center. Se você for no Rio Mar, no Iguatemi, e bater uma foto naquele shopping center, se você tirar o português lá da marca, você pode estar batendo uma foto em qualquer lugar do mundo. Os shoppings são todos iguais. As marcas, dependendo do shopping, são todas as mesmas. McDonald's, Bob's. Aí você tem as marcas famosas. Aí hoje você tem Zara. E o shopping ele se torna um lugar tecnológico, onde a tecnologia ela se expõe ao máximo para produzir desejo, para produzir intenção, para trabalhar com a nossa imagem, com a nossa imaginação. E ali você tem também um não lugar, chamado não lugar. Por que ele é um não lugar? Porque tanto faz você estar num shopping em Dubai, como em Lisboa,
como em Tóquio, como aqui em Fortaleza, aqui na nossa região, que é igual. Então a tecnologia, ela tende à padronização e nós devemos estar atentos a isso. Porque senão os nossos filhos vão entrar nessa padronização. Nós já estamos, em muitos aspectos, padronizados. Então nós temos que trabalhar isso aí com muita cautela. Então a igreja deve estar pronta não só para observar o vício em pornografia, por exemplo, que é uma coisa que aparece com muita constância, ou o vício em redes sociais. Nós devemos estar cautelosos porque isso aí já é um extremo, vamos dizer assim, já é uma anomalia extrema, mas há outras mais imperceptíveis, como essa da padronização. Então, a igreja precisa formar uma consciência cristã sólida para sondar o tempo e a cultura, ponderar o certo e o errado nessas tecnologias que são quase que onipresentes e vão nos padronizando, vão tirando a nossa característica própria. Então, primeiro ponto, cautela. A igreja deve lidar com muita cautela com a tecnologia. Segundo ponto, nós vimos aqui que a história ela é tecnológica, é um dado. Então nós saímos de um jardim onde o homem era nu, sem nenhum tipo de tecnologia, mas Deus deu a ele um mandato cultural e o homem caminha para uma cidade. Então, nesse meio do caminho, nós temos aqui vários exemplos. Caim criou uma cidade. Noé criou uma arca. Salomão criou um templo. E aí, no Novo Testamento, você vai ver o uso de várias tecnologias para a expansão do evangelho. Então, do jardim à cidade celestial, nós vamos ter uma história de tecnologia. Somos herdeiros de um casal nu, mas criamos sociedades extremamente complexas com o uso de tecnologia. Extremamente complexas. Você pega um lápis, que é um instrumento simples, e você vai ter o grafite, que veio de alguma mina de grafite espalhada pelo mundo, a depender da marca do lápis. Você vai ter a madeira, que foi retirada de alguma floresta tropical ou de uma zona de reflorestamento. Ali foi envolvido uma série de profissionais com técnicas específicas, com ferramentas específicas, com a legislação específica de trabalho, para que esses produtos se encontrem em alguma indústria, em algum setor industrial de uma grande cidade, envolvendo a logística de caminhão, de transporte, que envolve as leis das estradas que eles trafegam, até chegar ao lápis que vai para o varejo. Olha como a sociedade é complexa. E eu peguei apenas um lápis, que é um instrumento simples. Agora vamos pegar uma máquina de tomografia. Imagina a complexidade da tecnologia numa máquina de tomografia. Quantas mil pessoas se envolveram para aquela máquina chegar ali? Então, nosso segundo ponto, a história ela é tecnológica. Nós não temos como fugir da tecnologia. Como nós estamos vendo aqui, nós precisamos ser maduros para enxergar a tecnologia e aprender a lidar com ela para o bem de nós mesmos, o bem da nossa alma, o bem da nossa família, o bem da nossa comunidade ou da nossa igreja. Então, nós saímos do Éden e caminhamos
para uma cidade celestial. É interessante que esse mandato cultural que Deus dá ao homem em Gênesis, meus irmãos, mesmo o homem natural, que não conhece a Cristo, ele está glorificando a Deus. Vamos pegar aí o homem mais de ponta na tecnologia, o Elon Musk, que joga foguete no espaço. Produziu aí a marca mais famosa de carros elétricos. É dono do Twitter. Foi o fundador do PayPal. Esse homem, ele glorifica a Deus, porque em sua natureza, ele tem a imagem de Deus, esse mandato cultural, e com a sua inteligência, com as suas habilidades, ele vai produzir tecnologias para abençoar toda a humanidade. Por mais que ele não glorifique a Deus, ele está exercitando o mandato cultural dado por Deus. Deus é glorificado através dele também. Isso é impressionante. Então, toda a ciência, toda a sabedoria, toda a engenhosidade, as engenharias sociais, técnicas, científicas envolvidas na produção de tecnologias apontam para a glória de Deus, porque Deus pensou na sua providência uma história tecnológica, uma história onde a tecnologia está presente. E na antiguidade, tinha muita tecnologia ao tempo dele. E hoje, mais ainda, ao nosso tempo. Então, meus irmãos, nós caminhamos com a tecnologia e o que nos espera foi a pergunta do nosso irmão Gabriel, é uma cidade celestial. Se você ler o relato da cidade celestial em Apocalipse, você vai ver muitas tecnologias humanas lá relatadas. Ruas, construções, edificações, portas. Então, nós caminhamos para uma cidade que vai ter tecnologia também. Porque nós temos uma herança, fazendo um parênteses, nós temos uma herança gnóstica, que é o seguinte: a gente vê a espiritualidade como destituída de matéria, como se houvesse uma inimizade entre a matéria e o espírito. Nós podemos guardar no nosso coração essa herança gnóstica que veio para nós através de parte do catolicismo, que é assim, olha, o espírito é bom, mas a matéria é ruim. Então a gente não imagina o céu, a gente não imagina a cidade celestial como material. A gente imagina meio como aquelas novelas da Globo da década de 90. Todo mundo de branco, vestido com lençol, flutuando. Vocês lembram dessas novelas da Globo? O cara morre, aí acorda, e todo mundo de branco, num gramado verde. Então, meus irmãos, nós vamos para o céu com corpos glorificados. O céu, ele vai ser físico. O cristianismo, ele não dissocia o espírito, a parte material da material. Quando Deus nos salva, ele vai redimir o nosso ser integralmente. Então, o céu vai ser material também, vai ser físico também. Então, nós vamos caminhando para um ambiente celeste que vai possuir tecnologias, de acordo com o relato de Apocalipse. E nós vivemos uma história tecnológica e nós não podemos passar com isso desapercebidamente. Nós vimos aqui que nós não temos condição de demonizar a tecnologia e também não podemos idolatrar a tecnologia. Nós vamos escolher o caminho do meio, o caminho da ponderação, o caminho da maturidade, o caminho da clareza, o caminho de explorar
Olha como nós já exploramos aqui o tema. Mas tem um mundo para ser explorado ainda. Aqui poderia vir um médico tratar sobre as implicações de toda essa tecnologia genética que tem se desenvolvido. Poderia vir um analista de informação tratar sobre o uso de algoritmos que induz o nosso comportamento na padronização que eu falei. Então tem um mundo para ser tratado. E o cristão ele deve escolher esse caminho de construir uma personalidade madura, onde ele olhe para a realidade criada, entenda que a tecnologia é providência de Deus para o bem da nossa alma e ele aprenda a lidar com isso. É fácil, meus irmãos? Não é. Ontem o nosso irmão perguntou ao final, sempre vai ficar algum resíduo, algum problema, nós nunca vamos ficar livres totalmente de problemas? Nunca, meus irmãos. Sempre vai ter problema. Você vai maturando e vai ser difícil. Agora tem que ser feito. Não é isso? Tem que ser feito. Então, nosso segundo ponto, nós vivemos uma história tecnológica. Terceiro ponto, devemos usar a tecnologia em uma perspectiva bíblica. Meus irmãos, como é que eu sei se a internet está me fazendo mal ou bem? A partir da régua bíblica. É simples. E eu diria que todos nós sabemos quando está fazendo mal ou não. Todos nós sabemos. Por quê? Porque o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito. É impressionante. Se você está usando a internet mal, você sabe. Porque você tem aqui a régua. Você tem o padrão bíblico. Quem é que não sabe aqui que a nudez na internet, ela faz mal para a nossa alma? Quem é que não sabe disso? Por que é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia nos diz. É uma ofensa despersonificando a pessoa, é uma ofensa à pessoa por causa da imagem de Deus que ela carrega. É adultério. Pode ser idolatria. Não só idolatria da tecnologia, mas pode apontar para uma idolatria do seu coração, como a luxúria, por exemplo. Então, a Bíblia, ela deve ser a nossa baliza. Nós devemos usar a tecnologia em uma perspectiva bíblica. Eu tratei de um ponto mais extremo, mas, meus irmãos, quando a gente está assistindo filme, e aqui vai soar radical, mas dificilmente, eu não sei se vocês percebem, dificilmente nós vamos encontrar um filme sem nudez. Nós vamos encontrar um filme sem traição. Nós vamos encontrar um filme, então está lá o policial, aí ele sai de folga com os colegas dele, para onde é que ele vai? Para uma boate de strip. É assim ou não é? Todo filme. Aí o marido chega em casa e ele desconfia e está ali a mulher. Parece que a mulher está traindo ele. Ou então a mulher parece que o marido está traindo. Então, aí é um exemplo também da tecnologia trabalhando a nossa padronização. Mais interessante que nós somos menos sensíveis ao filme do que a internet. Por quê? Porque nós já estamos treinados, padronizados para suportar. Nós passamos anos com novelas. Desde criança nós assistimos, aqui a minha geração pegou aí a Malhação.
Não pegou a Malhação, a nossa geração? Pegou todos aqueles filmes Vivendo a Vida Adoidado, etc. Então, o nosso padrão ele é bíblico. A minha geração, por exemplo, não pegou um problema gravíssimo que nós temos hoje, dentro dessa perspectiva do padrão bíblico, que é a humanização dos animais. A minha geração, ela viu que filmes? Vivendo a Vida Adoidado, Locademia de Polícia. Aí tinha os filmes Lagoa Azul, 50 vezes na sessão da tarde. Então, você tinha lá os filmes que era o quê? Era mais essa parte da sexualidade, do feminismo sendo exacerbado para padronizar a sociedade que nós temos hoje. Mas interessante que dos anos 2000 para cá, essa geração que está na fase dos 20 anos, ela padronizou na sua mente a imagética que a tecnologia padronizou é dos animais com características humanas. Então foi o quê? O Alessi, como é aquele grandão, São Bernardo, o nome do filme do São Bernardo? O Beethoven. Aí hoje tem aquele filme que está agora no cinema, até meus filhos foram assistir, Patrulha Canina. Então a minha filha, por exemplo, quando ela fala com um animal, eu tenho que dizer, olha, isso não é gente, isso é um cachorro. Porque ela quer tratar como se fosse um gente. Ela olha e acha que o cachorro está conversando com ela. Não sei se os filhos de vocês, os mais novos, estão assim. E você vai ver esse padrão. Meus irmãos, nós devemos usar a tecnologia sob uma perspectiva bíblica. Então, tudo aquilo que nós vimos ao longo desses 2 dias, se você for trazendo os exemplos, são muitos exemplos. São muitos exemplos. Você pega hoje a filmografia e você vai ver que o feminismo ele chegou no seu ápice. Hoje você tem uma cena de ação, eu paro de assistir. Se tiver nessa característica, eu paro logo de assistir. Por quê? Você tem uma cena de ação, aí o inimigo vem, e quando o inimigo chega, a mulher faz assim, bota os ombros para trás e vai enfrentar o inimigo. A mulher protege os homens e parte para cima do inimigo. Vocês estão vendo esses filmes também? Ou é só eu que estou vendo esses filmes? Então, isso é o ápice de uma coisa que começou na década de 60 na Europa e nos Estados Unidos. E a tecnologia tem sido instrumento. Olha como nós temos que ser sensíveis e cautelosos com o uso da tecnologia. O problema é que nós pegamos só o quê? Vício em pornografia e vício em rede social. Mas não é. Nós temos que desenvolver uma maturidade aguçada para ler o nosso tempo. Essa geração que está hoje aqui nos colos de vocês, em grande quantidade, ela vai ser afetada, olha, eu falei aqui, sexualidade, feminismo, humanização dos animais, e eu vou falar agora o principal tópico, que a tecnologia ela está padronizando e é um dos maiores, eu diria que está entre os 3 maiores desafios da igreja atual, que é o tema da agenda LGBT. Você vai pegar uma padronização absurda em todas as mídias, em toda ferramenta tecnológica. Esse é um tema extremamente sensível e que a igreja vai precisar maturar. A igreja vai precisar tratar. Vocês percebem isso no uso das tecnologias, da internet, das redes sociais, os influenciadores,
os influenciadores crianças, os influenciadores adolescentes, os influenciadores adultos, os filmes, os programas de televisão que não deixaram de ser tecnologia, apesar da internet. Então, nós temos um desafio enorme. Eu sempre digo que os grandes desafios da igreja, pauta LGBT, o romantismo. O romantismo é uma doutrina e é um dos principais problemas dentro da igreja. O gnosticismo. Esses são os 3 principais problemas para a igreja tratar nesse nosso tempo. Então, meus irmãos, nós precisamos ser cautelosos e tratar a tecnologia biblicamente. A tecnologia deve ser usada para benefício do homem e para a glória de Deus. Devemos ter cuidado, mas devemos usar. Isso aí você tem que ser quase ninja espiritual. Isso é um ninja espiritual. Ou seja, envolve treino. Envolve treino. Quem aqui hoje de manhã recebeu o relatório do celular do uso de rede social? Eu recebi. Todo domingo de manhã chega. Pá! Essa semana eu já vi que eu consumi muito Instagram. Os outros estão dentro do padrão. Um pouco de YouTube, mais ou menos WhatsApp, que é instrumento de trabalho. Instagram, mais de 1 hora de Instagram por dia. Então, nós precisamos desenvolver a sensibilidade espiritual. A igreja deve avançar em tratar desses assuntos. Por quê? Porque, meus irmãos, o nosso tempo deve ser para a glória de Deus. A nossa força física deve ser para a glória de Deus. A nossa mente, como nós tratamos aqui, quem consome muita tecnologia, muita televisão, muito rádio, muita internet, vai ter dificuldade de desenvolver a imaginação, a inteligência, o raciocínio, a concentração, etc. Então, a tecnologia deve ser usada para nosso benefício e para a glória de Deus. Precisamos aprender a usar o nosso tempo, os nossos corpos, o nosso intelecto para a glória de Deus. Não tem sido fácil, meus irmãos. Não adianta dizer que dá uma fórmula, um guru, um coach. Não, você vai fazer isso, você vai acordar de manhã, mergulhar dentro de um balde de água fria, aí você sai, você toma um shot de limão com gengibre, com não sei o quê, aí pá. Isso não existe, isso não é vida real. Vida real, um dia você acorda mais cansado, outro você acorda menos, um mais disposto para trabalho, outro menos disposto, um com capacidade para executar uma tarefa de estudo mais adequada, com mais eficiência, outro você já não está disposto a estudar. Então a nossa vida, por causa dessa tensão, ordem, caos, ela é desequilibrada. O que é que faz a constância? A maturidade. A maturidade cristã é que dá a constância espiritual, que dá o que nós vimos lá na nossa primeiro estudo, previsibilidade, pensamento de médio e longo prazo. Olha, eu não vou consumir Instagram demais, porque senão vai me atrapalhar no trabalho. Ora, se eu preciso fazer uma prova para a faculdade e eu ficar na internet, eu não vou ter concentração nem capacidade de estudo para fazer a prova da faculdade. Olha, se eu consumo pornografia na internet, como eu vou satisfazer o meu cônjuge? Então, a ponderação, a maturidade, pensamento de longo prazo, a consistência, a previsibilidade, vai lhe ensinando a lidar com a tecnologia. Meus irmãos, a tecnologia nunca deve substituir Deus como objeto da nossa confiança. Esse é o nosso último conselho. E tem gente que substitui Deus pela tecnologia.
nós mesmos corremos o risco de cometer esse erro. Por exemplo, quando nós adoecemos, você confia mais na tecnologia da indústria farmacêutica, na tecnologia da medicina, dos hospitais, ou você busca primeiro a Deus? Olha como isso é sensível. Nós devemos recorrer à tecnologia, mas nós devemos buscar primeiro Deus. Ela não deve substituir Deus como objeto da nossa confiança. Não é isso? Estamos doentes. Busquemos a Deus em primeiro lugar. E Deus, na sua providência, vai usar a tecnologia para o nosso bem, para o bem da nossa alma. Mas nós podemos atropelar esse processo com a tecnologia. Não é isso? Nós podemos usar a tecnologia para burlar o papel que é de Deus. Tem um versículo em Salmos 20, versículo 7, bem conhecido. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Os carros aqui que eles estão falando é aquelas bigas de guerra que eram utilizadas na antiguidade. Então o exército que tinha muito aquela ferramenta, aquela tecnologia, saía em vantagem aos demais exércitos. Então o exército poderia, ao invés de confiar no Senhor para vencer a batalha, confiar na biga, confiar no carro de guerra. Ora, se você vai para uma guerra, você não deve confiar no tanque de guerra, na bomba, no míssil. Você deve confiar no Senhor que fez os céus e a terra. Então, a tecnologia ela pode se tornar um ídolo, algo que nós colocamos mais confiança do que a pessoa de Deus. Na nossa sociedade isso não é difícil, meus irmãos. Isso se manifesta dentro da igreja de várias formas. Na falta de confiança na Bíblia. Então, ao invés de você recorrer ao aconselhamento bíblico, você recorre imediatamente ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra. Você nem quer passar pelo crivo da Bíblia. Você nem quer saber o conselho bíblico. Então você já se precipita. E de muitas outras maneiras. Nós podemos idolatrar marcas tecnológicas, como eu dei o exemplo da Apple. Mas existem muitas outras. Marcas de carros, de roupas, de bolsas. Para quem tem muito dinheiro, de avião, etc. E a tecnologia pode instrumentalizar ídolos dos nossos corações. Orgulho. Então, é o que nós mais vemos, esse ídolo aí, sendo instrumentalizado pela tecnologia nas redes sociais. Ao ponto de as pessoas terem dificuldade de viver uma experiência sem se orgulhar dela postando na rede social. Então, manifesta um ídolo. Então, se eu tomo café, eu tiro uma foto do café. Pá. Se eu passo batom, eu tiro uma foto da boca. Pá. Se eu vou na praia, eu tiro uma foto de biquíni. Se eu estou no shopping, eu tiro uma foto em frente a uma loja. Se eu viajei, eu tiro uma foto no avião. Isso pode manifestar um ídolo, o orgulho. Então, nós temos que ter cuidado para a tecnologia não substituir a pessoa de Deus como objeto da nossa confiança. Meus irmãos, para as nossas aplicações, vão mais conselhos. Então, a igreja deve lidar com cautela com a tecnologia, entendendo que ela é fruto do mandato cultural que Deus deu ao homem,
e é para o nosso bem, para o bem da nossa alma, nós devemos usá-la, mas com cautela. Sempre no intuito de desenvolver uma consciência, uma personalidade cristã sólida. Esse é o ponto que eu tenho tocado desde o início. Ordenando o ser interior. Desenvolvendo uma religião, que é uma palavra hoje quase indizível, para desenvolver o ser interior. Então, o primeiro conselho: louvemos a Deus por todas as tecnologias. Elas são para o benefício da nossa alma. As tecnologias, nós devemos agradecer a Deus por elas, porque é inimaginável a nossa vida hoje sem elas. Sem a geladeira, sem o leito do hospital, sem o transporte, sem o celular, sem a internet. Imagina um missionário hoje sem a internet. Como é que ele transfere dinheiro daqui do Brasil para a África, daqui do Brasil para Singapura, daqui do Brasil para a Indonésia? Olha a dificuldade que retornaria a ser. Lógico que ele conseguiria. Mas por que eu vou escolher a dificuldade se o benefício está aí? Então, graças a Deus pelas tecnologias. Segundo conselho: diante do problema que a tecnologia resolve, primeiro dê graças a Deus e procure o conselho do Senhor. Então, a tecnologia ela é boa, mas ela não pode se substituir à pessoa de Deus. Procuremos sempre primeiro ao nosso Deus, pois a tecnologia é providência dele. Pode ser para o bem, mas pode ser para o mal também. Como nós vimos ontem, a pá que cava um poço para tirar água, cava a cova para enterrar um corpo. Ou seja, a mesma tecnologia. Outro conselho, esse é para a igreja. Como comunidade, não demore na apresentação de respostas e em reagir com sabedoria ao uso das tecnologias. Por quê? Por causa daquela pergunta que o senhor fez ontem, pastor. Nós estamos sendo padronizados, como eu falei aqui. Então, se nós demorarmos a reagir, pode já ser tarde demais. E a igreja tem esse defeito. Condena a tecnologia, ou então diz, não, aqui nós não vamos falar sobre isso, porque vai ferir fulano, vai ferir beltrano, não vamos mexer ali, porque tem a família tal. Tem que se apressar em reagir com sabedoria. Onde o mundo relativiza a resposta às coisas, a igreja deve entrar com a verdade. Com a verdade. O mundo tem sofrido as consequências do próprio mal nos níveis que nós estamos hoje, porque a igreja tem negligenciado em muitos aspectos o seu papel, relativizando também muitos assuntos. Há 20 anos atrás, a igreja não tinha dúvidas sobre o que era certo e errado, sobre o que era verdade, sobre o que era mentira, em todos os aspectos da cultura, ou na boa parte deles. Hoje a igreja tem negligenciado. Então, se afiem no tema. Vejam onde é que está sensível para essa comunidade e dê respostas, para essa cidade, para esse local, e dê respostas adequadas, com sabedoria e com verdade. Um outro aspecto dentro desse ponto, ao tratar com verdade sobre esse aspecto, meus irmãos, é muito provável que vai vir retaliação. Por exemplo, olha, eu acho que meus filhos só devem usar tela, computador, celular, 2 horas por semana. Ou eu acho que
Meus filhos não devem usar de forma alguma até 12 anos de idade. Você vai sofrer reações da própria família, na igreja, na cidade. E nós temos que estar prontos para suportar essas reações. Elas virão. E é sem dúvida que virão. Se você agir com sabedoria, com verdade, vai haver reação. Por fim, esse tema é um tema vasto, que tem muitas implicações, e eu aconselho a igreja a continuar os estudos, escolher livros. Eu mesmo vi alguns para aprofundar o impacto da tecnologia na igreja e como a igreja deve lidar com ela. Então, para fechar o nosso tema, nós vimos que o homem vive sob uma tensão ordem-desordem. Nós vimos que Deus provê para a humanidade tecnologia desde o Éden até os dias de hoje. Ou seja, é providencial para a humanidade a produção de tecnologia para o próprio bem do homem. Por causa do pecado, essa tecnologia ela passa a fazer mal também. E a igreja precisa aprender a lidar com essa tensão e o uso da tecnologia.